Oi, gente. Então, a gente está aqui hoje aqui com o livrozinho Deus não está morto. É igualzinho que está na imagem aí, ó. Provas da existência e da ação de um Deus no mundo de descrentes. Wise Brooks, né? Tô lendo diretamente do texto aqui, ó, por isso que de repente o negócio não vai fluir tão bem. Não vai ser uma fluência assim perfeita. Mas aqui é sendo fiel ao texto, né? A primeira coisa que eu gostaria de destacar aqui é o seguinte. Ele já menciona aqui que o cristianismo tem sido atacado, que o ateísmo tem crescido, muitos cristãos têm sido ridicularizados, essa coisa toda. Então é importante que quem tem fé, né, seja capaz de explicar as razões de sua fé. Então aí a questão da razão e da fé, né, ele tentando mostrar aqui como que essas duas coisas andam juntas, né? Muitas pessoas, a gente sabe que muitas pessoas podem pensar que fé e razão são coisas diferentes, mas não necessariamente. São duas dimensões da existência de um cristão. Todo cristão, na verdade, todo religioso, né, ele tem que ser capaz de explicar racionalmente as razões de suas crenças, vamos dizer assim, né, seu credo. Então, aqui, ó, e ele cita aqui, ó, é 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir razão da esperança que há em vocês, né? Aí eu botei aqui na página 38. Presta atenção aqui, ó. Vamos lá. Então, a fé não é um salto no escuro. Na verdade, ele está citando aqui, ó, John Lennox. A fé não é um salto no escuro, é exatamente o oposto. É um compromisso com base em evidências. É irracional reduzir toda a fé cega, né? Em seguida submetê-la à ridicularização. Então, tem aquelas pessoas que têm uma fé racional, uma fé baseada em evidências, e tem aquelas pessoas que têm fé cega. E esses aí são os fanáticos, né, gente? Essa fé cega aí é o que ele está criticando. Então, o primeiro ponto é interessante destacar isso aí. Fé é um tipo de esperança, né, rapaziada? Seu pai diz que vai vir te visitar no Natal, então você tem esperança que ele virá com base em evidências no seguinte sentido, de que seu pai sempre vem te visitar no Natal. Então, há uma razão para você ter esperança de que realmente ele virá, né? Então você crente aí, ó, então você fica ligado nesses argumentos que ele vai usar nesse livro aqui, ó, que você como defensor da fé cristã, né, você tem que conhecer esses argumentos aqui, ó. Na verdade são argumentos bem antigos, né, meio que faz uma compilação, ele traz algumas ideias dele próprio, é claro. Esse primeiro argumento aqui, ó, é bem popular, tá, gente, ó. Ele diz bem assim, ó, dizer que não há evidência de Deus, desse Criador, é como dizer que as milhares de pinturas em um museu de arte não poderiam ter sido pintadas porque não há artistas visíveis na galeria. Você vai na galeria de arte, vê aquelas pinturas ali, não precisa o pintor estar ali, o artista estar ali para você saber que foi alguém inteligente que fez, né? É evidente que aquilo ali não surgiu por acaso, aquela escultura, aquela pintura ali, com certeza foi alguém que fez isso aí, é evidente, ainda que o artista não esteja presente no ambiente ali. Então, a evidência, aí continua aqui, né? Então, a evidência de mente inteligente por trás do universo é tão avassaladora que tem esmigalhado a noção de que tudo foi produzido somente pela natureza. A evidência a favor de Deus não é encontrada apenas em um fóssil obscuro ou nas hipóteses não testáveis de um físico teórico. Ela está evidentemente presente para onde quer que a gente olhe. Eu coloquei aqui a notinha de rodapé aqui que eu escrevi a lápis, que eu vou ler aqui para vocês aqui, é bem interessante. Se há alguma coisa, há uma causa, um criador. Se vemos uma simples casa e imaginamos que foi construída por alguém, por que o universo não nos se... Não... Ixi, desculpa aí, rapaziada. Aqui eu estou dizendo basicamente o seguinte, a gente vê uma casa e a gente sabe que aquela casa foi construída por alguém. E uma casa é uma coisa relativamente simples, mas a gente sabe que a casa não poderia ter surgido por acaso. Então por que algo tão complexo como o universo teria surgido por acaso? É isso que ele está dizendo aqui, ó. Então o próprio fato de existir alguma coisa, né? Aqui, ó, só há alguma coisa como se há uma causa, então um criador. Então o próprio fato de existir alguma coisa ao invés de nada já é uma evidência de Deus, da criação, né? Do Deus criador de todas as coisas. Então aí a primeira questão, né? A primeira questão, a questão da fé, a importância de se saber justificar a sua fé.
a questão da evidência da criação por si só, né, gente? Porque é aquela história ali, isso aí já vem desde de Aristóteles também, São Tomás de Aquino já usou esse argumento, de que tudo que acontece tem uma causa. E se a gente for regredindo até o início dos tempos, deve ter uma causa inicial de tudo, né? Enfim. Aí aqui outro argumento aqui, ó. De modo semelhante, os céticos fazem a afirmação que são frases ao mesmo tempo facilmente refutáveis. Então, um outro argumento do cético aqui, ó, de um ateu, né, de um cético, ele diz o seguinte, ó, não existe... Por que a gente há de acreditar que alguma religião é verdadeira, já que há várias religiões pelo mundo, né? Por que Deus permitiria essa confusão de religiões, já que a religião depende do lugar que você nasceu? Aí que ele diz, né? Se nasceu nos Estados Unidos, você será cristão. Se nasceu na Índia, será o hindu. Aí ele reconhece, ó, há alguma verdade nisso, mas não é a história inteira. O fato de você ter... Aí vem um argumento propriamente dito, ó. O fato de você ter nascido em determinada religião não significa por si só que você permanecerá naquela fé quando tiver idade suficiente para pensar por si mesmo e para considerar outros pontos de vista. Na verdade, a vida de muitos céticos endossa esse argumento, né? Muitos céticos, ateus, esse tipo de coisa toda, nasceram em culturas e em famílias cristãs, mas deixaram quando ficaram mais velhos. O mesmo acontece com frequência com pessoas nascidas em qualquer cultura. Quando em algum momento da vida são expostas ao mercado livre de ideias, elas mudam, elas trocam, elas escolhem outras opções. O Evangelho de Jesus Cristo não prevalece apenas... Aqui na situação direta, pulando um pedacinho aqui, ó. O Evangelho de Jesus Cristo não prevalece apenas quando não há concorrentes. Ele brilha mais intensamente quando é exposto a outras fés. Aí aqui outra observação minha aqui, ó. É tipo assim, né, gente? Ó, se Deus existe, ele não permitiria essa confusão de religiões, diria um cético, né? Mas aí o que o cristão responde? Bom, essa confusão é, na verdade, expressão do livre-arbítrio humano. Mais cedo ou mais tarde, todos encontram a Deus, têm contato com a palavra de Cristo, né? E podem conhecer a verdade. E aí, após conhecer o Evangelho, negar a Deus, aí já é uma escolha sua, você arca com suas responsabilidades, né, rapaziada? Então ele diz aí, ó, que na verdade o fato de haver outras crenças, outros credos, isso é expressão da livre escolha humana, né, rapaziada? Livre-arbítrio é outro lance que ele vai abordar aqui, ó. A fé real, particularmente a fé real em Cristo, dá boas-vindas aos rivais. Gente de boa vontade, aqui estou dizendo, né, facilmente reconheceria a verdade do Evangelho. Certo? Lembre-se que Cristo... essa afirmação aqui é uma polêmica. Não vou nem entrar nesse mérito aqui, ó. E só lembrando, pessoal, que eu não necessariamente subscrevo as coisas que estão sendo escritas aqui, né? Eu não endosso essas afirmações deles aqui, ó. Pode ser que sim, pode ser que não sei. Mas aqui eu só estou tentando ser fiel ao texto aqui do cara, né? Então, a verdadeira fé em Deus não surge de coação. Ela surge livremente. A mensagem de Cristo transformou o Império Romano porque era baseado no amor e na verdade, e porque não exigia obediência como outras religiões. Faz todo sentido, né, rapaz? Essa aqui... nada, né? Tô tomando um cafezinho aqui arrumado. Continuando aqui, ó. Essas coisas que eu acabei de falar aqui está na introdução. Aí no capítulo 1, ó, Deus não está morto. Quando o homem para de crer em Deus, ele passa então a não crer em nada, mas em qualquer coisa. O camarada fala que não acredita mais em Deus, mas aí ele passa a acreditar em qualquer outra bobagem, né? Vamos dizer assim. Falei de uma forma estranha aqui, não. Então, gente, ó, o apóstolo Paulo escreveu que as pessoas suprimem a verdade pela injustiça. Romanos, capítulo 1, versículo 18. O motivo, elas não gostam da regra de Deus. Então, outra coisa, né? Se Deus existe, por que muitas pessoas não acreditam em Deus? Por que Deus permitiria que as pessoas não o conhecessem, né? A fé, aquela história, né? A fé é uma questão do toque de Deus, é uma questão de dom divino, como é que é isso aí, né?
Então, aí, o que ele diz aqui, ó, é uma polêmica também que os protestantes, João Calvino, Martin Lutero e a Igreja Católica aí tem esse debate da questão da fé, né? Deus teria os seus escolhidos, enfim. Mas o que ele diz aqui, ó? Por que algumas pessoas não têm fé, vamos dizer assim, né? Então, o motivo. Elas não gostam das regras de Deus. O problema é que isso é como tentar segurar uma bola embaixo da água. Quanto mais você empurra a verdade para baixo, mais com mais força ela virá à superfície. Então, pessoas que negam a Deus, na verdade, querem viver na esbórnia, vamos dizer assim, né? Aqui eu botei uma observação minha aqui, ó. Com minhas palavras, né? Há os que não acreditam em Deus, mas o que ocorre é que eles não gostam da ideia de servir a Deus, de seguir as regras de Deus. É aquela coisa ali, né? Eles não gostam da regra de Deus. Mas eles negam Deus. Mas ninguém pode ser verdadeiro. Mas ninguém pode ser verdadeiramente muito feliz negando a Deus, né? O ateísmo não satisfaz o coração nem a mente das pessoas. Aqui eu estou dizendo aqui para ir para a página 28. O que está dizendo aqui? Cadê? Há razões reais pelas quais descrentes não querem que Deus exista, ou pelo menos tentam reduzi-lo a uma força cega e impessoal. Sem Deus, sem prestação de contas. Sem Deus, sem moral real. Segundo Malcolm McGrath, se Deus está morto, alguém terá de tomar o lugar dele. Geralmente esse alguém é o próprio homem. Aqui está dizendo para eu ir na página 30, que continua o argumento. Aqui, ó. Foi desafiado repetidamente nos campings universitários. Você vai ter que me provar que Deus existe e que o cristianismo é verdadeiro. As pessoas desafiavam ele, né? Então ele aí respondia, ó, se eu fizer isso, você vai crer em Deus e seguir a Cristo? Quando eles diziam que não, eu respondia, o problema não é a falta de informação, não é a falta de evidências que Deus existe, né? Se você tem todas as suas perguntas respondidas e ainda assim não acredita, então o seu verdadeiro problema não é intelectual, mas sim espiritual. O problema de muita gente que não acredita em Deus, ele está dizendo aqui, ó, é o problema espiritual, não intelectual. Que negar as evidências da existência de Deus é uma opção não deliberada, mas subconsciente, né? Ele crê que não crê em Deus, vamos dizer assim, né? Então, nossa razão pode ser comprometida pelos motivos egoístas. Nossos motivos egoístas nos cegam para a verdade, vamos dizer assim, né? Bem interessante, né, rapaziada? Cadê onde eu estava? Aí, seguindo mais para frente, que outra coisa que eu destaquei aqui, ó, na página 26, os argumentos que os ateus usam contra Deus desaparecem rapidamente, como uma miragem quando são respondidos por crentes eruditos. Gente que alia, né, a sua fé à razão. Os ateus afirmam que o universo não é o que você exatamente esperaria se um Deus sobrenatural existisse. A morte, o sofrimento, eles dizem, são evidências claras de que um Deus amoroso e inteligente não pode estar por trás da criação do mundo. Morte, sofrimento, outra coisa que os ateus usam aqui para dizer que Deus não existe. Se Deus é pura bondade, criador soberano ali e amoroso, por que ele permitiria um mundo cheio de morte e sofrimento, né? Então, a verdade é que Deus criou um mundo em que os agentes morais livres podem, de fato, escolher fazer o bem ou o mal. Se Deus tivesse criado um mundo sem a escolha e sem a opção fundamentais de fazer-se o mal, então não estaríamos tendo essa discussão. Deus fez um mundo onde as escolhas são reais e os seres humanos são afetados pelas escolhas dos outros seres humanos. Motoristas bêbados matam pessoas inocentes. Alguns assassinos roubam seus semelhantes. Embora Deus tenha dado claros mandamentos à humanidade, temos, na maior parte do tempo, ignorado essas diretivas. A bagunça resultante não é culpa de Deus, é nossa. Então, o mal não foi criado por Deus, mas ele decorre do fato de Deus ter nos dado o livre-arbítrio. Isso que ele está dizendo aqui, né? Então, aqui uma citação, uma observação minha. Ó. Assim como foi culpa do casal comer a fruta proibida, assim, a questão da origem do mal lá está na Adão e Eva vivendo no paraíso, né? E o mal, ele vem ao mundo, vamos dizer assim, né? Entre aspas demais, porque tem a figura da serpente lá que complica tudo, mas o pecado, assim, e do mundo e a possibilidade da gente ter de cometer erros e sofrer, esse tipo de coisa toda, decorre de uma escolha feita por Adão e Eva lá no Éden, né?
Então, o mal é resultado das ações humanas. E o mal, ele emerge, vamos dizer assim, né, da ausência de Deus, não a partir de uma criação de Deus. Quando tem que apertar aqui, senão a tela apaga. Então, o fato de que há verdades morais aceitas em todos os lugares aponta para uma moral transcendente. Sim, esse outro argumento que é o seguinte: como que a gente tem algumas princípios morais universais, vamos dizer assim, né? Outra evidência da existência de Deus, o fato de que há verdades morais aceitas em todos os lugares, em todos os tempos, ele não diz aqui, mas eu acrescento, aponta para uma moral transcendente que não inventamos e da qual não podemos escapar. Aí aqui eu faço uma observação, né? Palavras minhas, né? O amor de Cristo é um núcleo essencial de toda moral elogiável, venerável. Com certeza, até esse dia eu estava vendo um vídeo do professor Clóvis de Barros Filho, que ele fala do amor de Cristo, né? Então, o amor de Cristo é o núcleo essencial de toda moral elogiável. E esse camarada está argumentando que é uma moral transcendente, né? Que perpassa os tempos, essa coisa tudo que eu estou dizendo que está na página 62, deixa eu ver o que tem aqui. Porque ele espalha os argumentos dele ao longo do livro. Ele usa um argumento aqui na página 20, por exemplo, e depois ele retoma esse argumento na página 60 e tal. Então a gente já vai direto aqui na página 62. Que é aqui, ó. Então, sobre a questão da moral, não. Deus não fez e colocou a lei moral dentro de nós. Todo mundo sente quando faz alguma coisa que é errada e quando é verdadeira, né? E esse sentimento de estar se fazendo a coisa certa ou a coisa errada seria um indício seria a presença de Deus ainda no nosso coração, né? Porque Deus é criador de tudo, então necessariamente a gente traz um pouco da essência divina no nosso peito, vamos dizer assim, né? E a gente tem esse sentimento interno que está como se tivesse instalado na nossa própria consciência do que é certo e do que é errado. E eu acrescentaria até que quando a gente entra em contato com o Evangelho, essa coisa que a gente tem noção de que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que é falso, né? Tem um estalo quando a gente tem contato com o Evangelho e há um casamento entre o que é dito no Evangelho e nossos sentimentos morais mais profundos, vamos dizer assim, né? Então, Deus nos fez e colocou a lei moral dentro de nós. A presença dessa lei moral como indicador da existência de Deus, é isso aí que está dizendo, que a existência dessa lei moral é indicador da existência de Deus. Aqui eu faço uma observação, né? Palavras minhas, ó. Por isso, mesmo sem acreditar em Deus, podemos ser bons. Mas se não queremos ser bons, acreditamos que Deus não existe. É aquilo que eu já falei antes, né, rapaziada? Cadê? Cadê? Nenhuma descrição científica do mundo pode... sim. A lei moral, ela não pode advir da ciência. Nenhuma descrição científica do mundo pode nos dizer como devemos agir em termos morais. Jesus ensinou a regra de ouro básica de toda... Até que Immanuel Kant, né, concordava de certa forma com Jesus Cristo, né? Jesus Cristo nos ensinou a regra de ouro. Como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. Princípio básico da moral, inclusive moderna, né, rapaz? Não faça com os outros aquilo que você não quer que seja feito com vocês. E faça com os outros aquilo que você consideraria que seria bom para eles, assim como seria bom para você mesmo, né? Cadê? A gente está aqui na página... Sim. Então, como Criador, Deus estabeleceu não apenas leis naturais da terra, mas também leis espirituais. Por exemplo, mentir errado em todos os lugares. Roubar também é uma coisa errada em todos os lugares. Crueldade com as crianças é errado, independentemente da cultura em que você esteja inserido, da qual faz que você seja vivido. Aqui eu botei uma notinha aqui, palavras minhas, né? Se sua religião não deixa isso claro, ela é um erro. Quando essas leis são violadas, as pessoas são violadas. Quebrar essas leis espirituais não só nos separa de Deus, mas também provoca nossas vidas. Enfim, não ser religioso e não ser cristão e não seguir as regras morais no fim das contas, ruim pra gente, né, rapaziada? Então, ele diz aí que o fato da gente ter consciência do certo e errado, uma lei moral, meio que um senso moral inerente a cada um de nós,
é uma evidência da existência de Deus, porque Deus é o Pai Criador da verdade, da bondade e da verdadeira moral, né? E ele também diz aqui, ó, que o fato das pessoas ansiarem por Deus, ainda que algumas pessoas neguem isso, né, desejarem Deus, também é uma evidência da existência de Deus. Ó. Há em todos nós um desejo de Deus. A fé na ciência, aqui palavras minhas, mas a partir do que diz aqui, ó, a fé na ciência é ainda a expressão desse desejo fundamental de Deus. Realmente, muitos cientistas, na verdade, têm uma certa fé na ciência. Inclusive, muitos falam que pretendem, seria interessante se encontrássemos uma fórmula de tudo, uma explicação geral de todas as coisas, cientificamente, né? E não deixa de ser uma espécie de esperança, de fé, né, gente? Deixa eu tentar adiantar um pouco mais aqui, ó. Cadê, ó? Aí ele fala, né, que muitas vezes o cientificismo é uma fé também, o ateísmo é muitas vezes um delírio. Quer dizer, na verdade, o ateísmo é sempre um delírio, né, segundo a visão dele. Ó, há razões reais pelas quais descrentes não querem que Deus exista, ou pelo menos tentam reduzi-lo a uma força impessoal. Se Deus... Ah, sim, isso eu acabei de ler já, né, gente? Ó, pensa nisso, né? Ó, outra coisa aqui, ó. Mais de 90% do planeta acredita em Deus. Acredita que Deus existe. Ele está falando isso aqui, mas eu não sei de onde ele não cita a fonte, tá, gente? Bom, sustentar que eles acreditam... Então, se a maior parte das pessoas acredita em Deus, seria que a maior parte das pessoas estão delirando? É isso que ele está botando aí, ó. Para manter essa posição é fundamental, enfim. Então, gente, ele está dizendo basicamente aqui que a necessidade de Deus, essa ânsia por Deus, seria também ou uma ânsia por Deus de quem é cristão, ou essa necessidade de querer encontrar a verdade pela ciência, seriam ainda expressão, uma evidência da existência de Deus, né? Pai de toda a verdade, vamos dizer assim, ó, criador de todas as coisas. Cadê? Isso aqui já passando por aqui. É assim, mais uma vez, né, é uma variação daquele argumento anterior. A gente está com 22 minutos. O fanatismo é um problema humano, não um problema da religião. Do mesmo modo, né, rapaziada, que o mal não é uma coisa que Deus inventou, criou. É resultado das ações humanas. E o fanatismo também é uma coisa. Os muçulmanos lá atacaram a Torre Gêmea em 11 de setembro de 2001. Aquilo ali, se Deus existisse, não permitiria que aquilo acontecesse. Não. Os seres humanos fazem o que eles querem, né, rapaziada? Inclusive, o fanatismo é também expressão do livre-arbítrio humano. Algumas pessoas optam pelo fanatismo. Apesar de que o cristianismo está sendo bem divulgado lá, ele teria a opção de não ser fanático, vamos dizer assim. Aqui está dizendo na página 39. Ah, sim, e uma coisa interessante que faz aqui, ó. Por que o fanático é fanático? Ele é fanático porque ele crê sem razões, ele não coloca a crença dele sobre suspeita, vamos dizer assim, né? É interessante você colocar sob suspeita para você investigar as razões de sua crença e assim ser crente de uma maneira mais sofisticada, vamos dizer assim, né? E mais consciência, com mais clarividência, né? Ateus fanáticos são tão irracionais quanto seus opostos religiosos. Assim como você não descarta a política por haver políticos ruins, o comércio por existir empresas ruins, você certamente não deve saber separar. Enfim, há políticos bons e há políticos ruins, mas isso não quer dizer que a política toda seja ruim. Há religiões boas e há religiões ruins, mas isso não quer dizer que Deus não existe. E há uma religião muito boa que, dizendo ele aqui, é o cristianismo. Cadê? Nem todas as crenças são iguais, algumas são verdadeiras ou são falsas. Nem poderia ter todas as crenças serem verdadeiras, né? Isso seria uma contradição, né, gente? Então, 3 dias depois ele voltou a ver a tristeza da identidade como filho de Deus. Mas sim, outra evidência da existência de Deus é o fato da ressurreição de Jesus Cristo, né? Ressurreição é daqui a pouco o corpo dele ter sumido, ele ascendeu aos céus em corpo e espírito. Então, ó, 3 dias depois ele voltou
a vida para testar sua identidade, que se ressuscitou, né? E agora oferece pleno perdão e remissão de todos os que acreditam e voltam as costas para as trevas do pecado e para a futilidade de tentar salvar a si mesmos. Aí tem aqui o capítulo 2, a fé verdadeira não é cega, que a gente já abordou essa questão. E aqui, ó. Assim, mais uma vez aquela questão de fé e razão, ó. Ele cita aqui, ó, John Pilgrim, não sei se pronunciei certo. Se refere à conexão vital entre fé e ciência. É como se o camarada que tivesse só a fé cega, ele tivesse uma visão só. E o camarada que tivesse a fé e a capacidade de pensar racionalmente, ele tivesse uma visão dupla, uma visão binocular. Ele explica, ó, ver o mundo com 2 olhos, ter visão binocular, permite-me entender mais do que eu poderia se visse com cada um deles separados. Lembre-se, a noção de que está sendo vendida para o público é de que a ciência se move por fatos, a religião se move por fé. Mas a ciência tem suas próprias doutrinas de fé e a fé verdadeira é baseada em fatos. Ou seja, o bom cristão, né, ele tem que caminhar com esses dois olhos, com essas 2 visões, a da fé e da razão, juntas, integradas, né? Aí ele cita aqui o exemplo de Galileu, ó, que foi condenado pela Igreja Católica. É outra coisa aqui, outro polêmico também. Então, rapaziada, ele está dizendo que a fé envolve estudos, pesquisas, né? Aqui, no fim das contas, ele está falando da existência de Deus aqui no sentido teológico e filosófico, né, rapaziada? É uma argumentação teológica e filosófica. Continua aqui um capítulo inteiro sobre essa questão da fé. Ó. Ele fala aqui da matemática, como que a matemática é ainda também uma evidência da existência de Deus. Ó. E diz que a ordem matemática do universo foi descoberta, não inventada. Assim como a própria razão, né, rapaziada? A razão, ela é um presente de Deus, vamos dizer assim, né? E você só consegue explicar a racionalidade usando a razão. Enfim, assim como a matemática, né? Então, a noção de que as únicas crenças racionais são aquelas que podem ser confirmadas pela observação científica. Deus deve necessariamente existir para que os ateus não acreditem nele. Ah, sim, outro argumento aqui, ó. Deus deve necessariamente existir para que os ateus não acreditem nele. Não há outra explicação para a capacidade de raciocinar, mesmo que seja a de mal raciocinar. O ateísmo e o naturalismo não podem explicar a razão. Dizer que a razão surgiu sem motivo é irracional. Os processos lógicos da razão e da dedução no método científico devem ser pressupostos para que a investigação científica ocorra. Portanto, a ciência não pode verificar a si mesma em sentido estrito. É isso aí, é tipo o problema da consciência, né? Quando a consciência passa a tomar consciência de si mesma. Mas como explicar a consciência sem consciência? Como explicar a razão sem razão? Né? Então a ciência não pode fundamentar a si mesma, porque ela só pode usar a si mesma para se fundamentar, né, rapaziada? Mas o que fundamenta também a ciência e a razão e o pensamento racional e a matemática é Deus, mais uma vez. Assim como fundamenta a moralidade, né? Que a gente não consegue explicar cientificamente por que um pai não poderia matar o filho. Um filho com deficiência, por exemplo. Isso aí é uma questão moral, não é uma questão de ciência, né? O naturalismo é a crença de que a natureza... Enfim. Rapaziada, aí ele fala que o bem e o mal não são ilusões. O próprio fato da gente poder falar em bem e mal já aponta para a existência de Deus, porque Deus todo criador, todo bem, e todo o mal só existe em referência ao bem, né? A gente só pode falar em doce se conhecer o amargo, assim como a gente só pode falar em bem se a gente experimentar o mal, né? Infelizmente, esses tipos de atos são gradualmente tomando comum. Rapaziada, aqui eu não fiz nenhum destaque. Assim, tem um aqui, ó.
Então, eu estava pronto para essa. Certamente ele estava contando a história aqui de algum debate que ele teve, né? Sem Deus não há mal. Pegando emprestado a lógica do teólogo Cornelius Van Til, expliquei-lhe: se Deus não existe tal coisa como o mal. Perceba, sem Deus o mal não existe na realidade. Um descrente não pode escrever um mundo em que vivemos sem tomar emprestados conceitos bíblicos de bem e mal. É aquilo que eu falei, né? Deus é criador de todo bem, o mal é decorrente do livre-arbítrio humano. Deixa eu ver se eu trago mais uma. Quer dizer que mas ainda coisa sobre o bem e o mal. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Assim, o verdadeiro desafio é o seguinte: seja você crente ou descrente, teísta ou ateísta, o mal não está somente ao nosso redor, ele está em nós. E é por isso que é seguro dizer que a existência do mal não é evidência da ausência de Deus no universo, mas é evidência de sua ausência em nossas vidas. Bem legal isso aí, né, rapaziada? Rejeitar Deus não vai necessariamente fazer você mudar. Então, rejeitar Deus não vai necessariamente fazer de você um criminoso horrível. Assim como dizer que acredita em Deus não vai fazer você automaticamente tornar-se um santo. A presença do mal não é prova da não existência de Deus, mas sim de sua ausência em nossas vidas e nossos corações. Estou indo dar uma solução aí para o problema do mal, né, rapaziada? Aqui ele faz uma crítica a Darwin, ó, a Richard Dawkins, que é um darwinista aí moderno, né? Eu já gravei um vídeo aí também falando sobre Dawkins, sobre Roger Scruton, que combateu Dawkins, Richard Dawkins. Então, rapaziada, para fechar aí, ó, a gente está com 32 minutos, que ele fala aqui, ó, as origens do mal, né? Tem muita coisa aqui que ele fala sobre o mal, mas basicamente o cerne da questão já foi dito. Então, de onde vem o mal? Será que Deus o criou? Como poderia um Deus amoroso e todo-poderoso sujeitar-nos a esse tipo de mundo? A resposta é direta. Deus criou seres humanos que tiveram a capacidade de falhar. Falhar significou escolher não fazer o bem. Não fazer o bem é uma falha de quem só pode ser, senão livre, né, rapaziada? Dos seres que chamamos anjos ou seres humanos, feitos à sua imagem, as criações de Deus têm o poder real de fazer escolhas reais. Se Deus não tivesse criado sem esse direito e capacidade, não estaríamos tendo essa discussão, né? É a mesma coisa com relação ao amor lá, né, rapaziada? Alguém só pode amar verdadeiramente se pudesse não amar, né? Alguém que é obrigado a amar outra pessoa não ama verdadeiramente, né? Então Deus só seria verdadeiramente amado se ele dotasse as pessoas com a possibilidade delas escolherem ou não se sentirem impelidas a amá-lo, entendeu? O amor tem que ser uma escolha livre. Então, se você quer ser amado por alguém, dê a essa pessoa a liberdade dela escolher te amar ou não, né? Apesar do que você se mostra para ela. Então, a mesma coisa é o mal, né, rapaziada? Deus quer que a gente faça o bem, ele criou o bem. Agora, fazer o mal é uma opção nossa. É o que ele está dizendo aí, né? Ó, não poderia ver aquelas coisas dos contrastes. Não poderia ver nenhum conhecimento do que é bom se não fosse pelo contraste com o mal. Como você poderia saber o que é a luz sem a existência das trevas? Como você poderia saber o que é calor sem a existência do frio? Deus nos permitiu compreender a realidade através do uso de contrastes. O Satanás é o contraponto de Deus aí, né? Uma figura que mostra quanto Deus é soberano e bom. Deus poderia se livrar de todo o mal do mundo de uma só vez. Ele teria de matar todo mundo. Se o mal é uma coisa humana, para Deus acabar com o mal no mundo, bastaria acabar com a humanidade, né? Inclusive como ele tentou fazer lá, quando pensou em fazer com Noé. Então, rapaziada, é isso aí. Se você quer a parte 2 aí, deixa o like, comente, se inscreve no canal, tamo junto, é nóis.